Começar. Se você não me conhece, meu nome é Ana, eu sou pernambucana, acho que dá pra perceber pelo meu sotaque. Eu tenho um sério problema de não dar continuidade às coisas. Eu acho que a minha única constância atualmente é a de sempre começar as coisas novamente. E esse é o assunto que eu quero começar esse podcast, talvez o primeiro, porque eu tinha gravado um, mas desisti. Mas eu achei pertinente falar sobre esse assunto, já que acabou o carnaval, é a primeira semana após carnaval que eu tô gravando esse áudio, e aparentemente o ano começou. Eu tenho refletido muito sobre o fato de que eu sinto que eu tô sendo punida pela vida, porque eu prefiro ter uma vida offline do que online. Já tem uns 2 anos, eu acho. Não, oficialmente tem 1 ano que eu parei de postar no Instagram, e eu parei de usar essas redes, assim, Instagram, TikTok, por questões de não estava me sentindo muito bem. Eu perdia muito tempo de tela. Eu ainda tenho muito tempo de tela, na verdade, eu preciso trabalhar isso na minha vida, mas eu estava começando a me sentir muito mal, né, quando eu via as pessoas postando na praia, em eventos ou em aniversários, etcétera, e eu não estava em lugar nenhum, com ninguém. Confesso que sinto falta de muitos dos meus amigos que se foram, assim, no sentido de não morreram, continuam vivos, mas não fazem parte mais da minha vida, e aí eu comecei a questionar, se eu estava vivendo certo. E essa é uma porta que a gente não tem que abrir, né. Prefiro não abrir essa porta, porque não é nada confortável. Então, comecei a achar que o problema não era se eu estava vivendo errado ou certo, mas eu estava me comparando demais com as pessoas. Isso é uma coisa que é muito claro, tem estudos, né, que falam sobre isso, sobre esse efeito das redes sociais, que a gente acaba comparando muito a nossa vida com a dos outros e acaba travando, não vivendo, sei lá. Então eu tive essa ideia radical de parar de vez mesmo, de usar por um tempo. Eu desinstalei mesmo, o Instagram. Eu voltei a instalar esse ano, mas eu devo ter passado pelo menos uns 10 meses sem o Instagram em nenhuma das nem no meu celular, nem no tablet. Eu só usava ele no computador por questões de trabalho e porque eu tenho um grupo com 2 das minhas melhores amigas no mundo inteiro, e é um grupo só de memes e coisas engraçadas que a gente compartilhava. Então de vez em quando eu ia lá e atualizava, né, e via o que elas mandavam. E eu acho que ainda é isso que me suporta no Instagram, porque eu não sei se vocês perceberam, mas cada dia que passa você rola cada 3 conteúdos normais, um é propaganda. Então tá ficando isso cada vez mais insuportável. Mas não era isso que eu queria falar sobre recomeçar. Esse é o ponto que eu vou tentar focar hoje. Então, como eu tô tentando viver offline há um tempo, mas eu sinto que viver offline para quem paga boletos hoje em dia, para quem tá na vida adulta e quem tá no mercado de trabalho, é quase uma coisa proibida, porque se você não tem uma presença online, você não existe como profissional. E eu acho que foi isso que meio que me matou. Matar é uma palavra muito forte. Me destruiu um pouco, me quebrou muito, na verdade, ano passado, porque eu tentei focar em outras formas de me comunicar, nenhuma eu acho que foi boa o suficiente. Eu passei um bom tempo no Substack, e eu gostei muito da plataforma, mas depois, não sei, tentei tirar umas férias em dezembro e acabei demorando demais pra voltar. Mas é isso, assim, eu sinto que se você não for herdeiro ou se você não for, sei lá, Beyoncé, você não consegue existir se não tiver uma presença online. E eu acho isso um saco. Eu vejo inclusive atores, assim, reclamando. Acho que eu vi uma entrevista de Alice Braga já faz um tempo, dela falando como que ela e outros, assim, outros atores que eu não vou me lembrar o nome agora, mas falando como hoje em dia para você ser contratado, para você, sei lá, a galera que, eles hoje em dia estão contando por seguidores, assim, que os famosos têm. Então se os famosos estão nessa situação, calcula eu, né, pobre coitada, freelancer, web designer. Então esse é um amargor que eu acho que muitos profissionais estão passando hoje em dia. Os que
tão legal aí, os que não se importam muito com isso, estão se dando muito bem, e os que se importam, no meu caso, por exemplo, tá aqui criando um tema para reclamar, porque afinal reclamar também é produzir conteúdo, não é mesmo? E é isso, eu tô tentando encontrar o meu lugar nesse mundo online, sem estar presa a algoritmo. E se você chegou até aqui, poxa vida, vamos ser amigo, porque se te entregaram esse conteúdo é porque você deve ser uma pessoa muito conectada com alguém como eu. Temos muito potencial de ser amigos ou amigas, não sei. Mas eu tenho plena consciência que essa é uma realidade que não adianta ficar esperneando e reclamando. O jeito é fazer alguma coisa, então por isso que hoje eu me considero meio que a rainha dos recomeços, porque eu tô sempre tentando começar, afinal, assim, por mais que eu tenha dedicado esse tema pra hoje, recomeçar acaba sendo a única saída que temos, porque a vida não vai parar, as coisas não vão parar e a gente tem que viver o mundo com as coisas, né, como ele é e não como a gente imagina ou queria que fosse. Então, a partir desse momento, nesse conteúdo, a gente vai tentar ver algumas soluções para essa situação, né. E a primeira coisa eu acho que é diagnosticar o que é que está travando, né, o que é que está me travando. E e refletindo sobre isso, eu imagino que o que mais me trava é minha aparência. Então tem muita coisa eh, que me trava, assim. Eu tentei gravar várias vezes vídeos para o YouTube, porque eu acho que é uma plataforma legal, fora do Instagram, que remunera inclusive, mas eu não conseguia gostar de mim mesma quando eu olhava aqueles vídeos, sei lá, meu rosto, meu corpo, o lugar onde eu tô, eu nunca me achava muito adequada, sabe. Eu me achava muito inadequada e eu sei que são problemas que eu posso tratar na terapia, mas, pensando bem mesmo, um dia eu talvez consiga quebrar essas minhas autocríticas e, essa meu complexo de perfeição, assim, que tudo que eu tenho que colocar no mundo tem que estar num nível altíssimo de aceitabilidade e padrão. Mas eu acho que o meu maior problema não é nem esse, o meu maior problema, na verdade, é a coisa do tempo. Porque eu sei que eu tô começando esse projeto hoje, mas ele só vai me dar resultado se eu continuar seguindo e daqui a um bom tempo. Agora que eu tô começando com esse podcast, preciso fazer com que em algum ponto os meus conteúdos sejam monetizados, né. Mas leva muito tempo e dedicação, coisa que eu não sei se eu tenho, porque se amanhã chegar um projeto grande que eu vá conseguir pegar, eu vou simplesmente focar nesse projeto e não vou conseguir mais dar continuidade a outras coisas. Então, eu acho que o que mais me trava nesse momento é justamente essa questão do ter que ter tempo e muita dedicação para uma coisa que não vai dar resultado tão cedo. E eu sei que muitos criadores de conteúdo começam falando justamente isso, que a gente tem que não pensar em dinheiro agora, em que a gente precisa continuar e ter paciência, etcétera, mas, putz, como é que faz isso quando você precisa de dinheiro imediatamente, sabe? Eu não posso chegar pra Compesa e dizer: "Caramba, eu não vou poder pagar a conta esse mês, porque eu tô esperando o meu projeto monetizar". Não tem como, então, sei lá, é complicado, entende? Então, esse é o primeiro podcast, o primeiro episódio desse podcast. Eu espero que não seja o último, eu espero dar continuidade, mas eu também espero que conseguir um projeto urgente para poder conseguir pagar meu cartão de crédito, entendeu? Que tá enorme, por sinal. Então, é isso, assim, a justificativa de me dedicar 90% a uma coisa que me dê dinheiro é muito mais promissora do que a um negócio que eu não sei quando é que vai dar dinheiro. Mas seria o primeiro ponto. Mas, como eu me considero a rainha dos recomeços, né, eu tô sempre começando de novo na academia, no pilates, tô sempre começando hoje mesmo eu voltei a caminhar, vou tentar domingo voltar a fazer marmita, e eu encaro isso, não sei se de uma forma positiva, se é alguma coisa que talvez eu leve pra terapia, mas eu acredito que recomeçar é sempre muito difícil, porque a gente sei lá, a gente por um em certo ponto vai se acomodando com o incômodo e vai deixando ele ficar. E aí recomeçar sempre é um passo
muito difícil, né. Não sei se pra você é assim, mas sei lá, pra mim, às vezes é, a maioria das vezes é. E recomeçar geralmente ou é empolgante ou é desesperador, ou as 2 coisas ao mesmo tempo, então, não sei. Então eu tô aqui voltando para o Substack, voltando a produzir conteúdo e finalmente alguma coisa que eu tente fazer dê certo pra eu ter ânimo pra dar continuidade, porque eu acho que a minha grande reflexão nesse conteúdo hoje é como ter ânimo pra continuar um negócio que você vai precisar tentar recomeçar muito pra poder dar certo, se dar certo. Então no final das contas eu não tenho uma resposta pra dar pra essa pergunta. Não tenho respostas para essa reflexão, talvez você tenha aí do outro lado que estiver me ouvindo, e eu adoraria ouvir também se você tem alguma resposta para isso, se você tem alguma solução, se você já passou por isso e conseguiu quebrar alguns paradigmas, que eu não estou conseguindo talvez. Se alguma coisa fez sentido para você em tudo isso que eu falei até agora, eu peço que você siga junto comigo nessa jornada. Deixa aqui um comentário, alguma luz para minha vida, se você conseguiu vencer esses padrões ou, sei lá, encontrou alguma solução, eu vou adorar escutar. E é isso, seja bem-vindo ou bem-vinda a essa bagunça que pode ser esse podcast, e a gente se vê em breve. Um cheiro. Tchau.